Jantar engorda. Você já ouviu essa frase? Tenho certeza que sim. Isso se não for a frase que você também pratica. E será que você também está aí tentando emagrecer e com essa dúvida? Será que eu faço um lanche noturno ou é melhor eu jantar? O que deve ser mais interessante? Pois é sobre isso que eu falo aqui nesse áudio-vídeo. As vantagens e desvantagens entre o lanche noturno e o jantar. E eu começo trazendo a resposta. Karen, o que é melhor? Fazer um lanche noturno ou jantar? A resposta é: depende. Ai, como essa resposta é difícil, né, gente? Mas vamos devagar. No final a gente conclui o que pode ser melhor. Vamos começar com as vantagens do lanche noturno. Quais são elas? Primeiro, o lanche é uma coisa mais rápido e bem mais fácil de fazer. Segundo, o hábito. Muitas pessoas já estão acostumadas a fazerem lanche. Tem famílias que já não jantam há muitos anos. E isso eu posso garantir para vocês. Com 15 anos de atendimento, a maioria dos pacientes de primeira consulta não tem mais o hábito de jantar. Então, acabou se tornando uma coisa muito habitual. E terceiro, tem um interesse do lanche as pessoas que não têm muita fome noturna. Às vezes chega em casa, está cansado, prefere uma coisa rápida e falam que não tem fome para um prato de comida. Acabam escolhendo o lanche. E quarto, né, é uma sequência de cultura. Muitas pessoas acham que não é interessante jantar porque engorda, aprenderam isso com os pais, com a família e acabou que achou isso uma grande vantagem. Fui criado assim, nunca me fez mal e continuo esse hábito. Mas o lanche também tem lá as suas desvantagens. Sabe quais são elas? Primeiro, toda vez que você está fazendo um lanche, é muito comum que ele não tenha muitas hortaliças. Afinal, se você está ali comendo uma boa salada, alguns legumes, isso já tem carinha de jantar. Então, quando você faz um sanduíche, quando você faz uma torta rápida, algo assim, bem com a carinha de lanche, é bem raro de ter ali hortaliças, né? Será que você vai fazer um lanche com abóbora, com couve, misturado com cebolinha, salsinha? Isso fica mais difícil. A segunda desvantagem é a pouca variedade desses alimentos de verdade. Legumes, verduras, grãos, leguminosas, muitas vezes ficam com uma variedade menor no período da noite quando você tem hábitos de fazer o lanche. E terceiro, já que você não escolheu um pratinho de comida, é mais provável que o seu lanche tenha mais farinhas. Mesmo que elas sejam integrais, sem glúten, às vezes até um tipo de farinha conhecido hoje como low carb, mas essas farinhas são menos favoráveis para a nossa saúde. E acaba que a pessoa que também gosta de mais lanche tem uma probabilidade maior de comprar comidas prontas. É aquela tortinha que já vem embalada, é um pão que já está pronto, queijo, frios e outras opções que acabam sendo mais comprados do que feitos. E por último, a desvantagem é o desequilíbrio de nutrientes. Muito comum os lanches terem mais carboidratos e gorduras do que as hortaliças que nós já falamos. Então, se a sua primeira opção é continuar fazendo lanches noturnos, quem sabe você pode colocar mais vegetais. Vai fazer um sanduíche? Capriche, coloca uma salada caprichada, coloca legumes variados, tenta fazer ali um pão que leve alguma leguminosa, que leve sementes, que seja mais integral, para que você traga comidas de verdade para esse lanche. Segundo, prepare esses lanches mais em casa. Evite comprar pronto. Vai fazer um hambúrguer, faz um hamburguinho caseiro, já deixa congelado, pega aquela carne do almoço, tenta às vezes fazer, se possível, um pão mais artesanal. Ah, não dá? Então vamos fazer alguma coisa à base de recheio
com as batatas, que é melhor do que com as farinhas, mesmo que tenha o mesmo carboidrato, gente, é uma comida que tem menos conservante, menos aditivo. Por isso que eu peço para vocês terem cuidado em evitar comida pronta. E outra, vai fazer lanche? Faça o lanche, porque tem gente que às vezes chega em casa do trabalho e belisca tanta coisa que fala assim, eu quase nem como. Mas belisca aqui, belisca ali, come mais uma coisinha, come mais outra, come isso, come aquilo. É uma fome sem fim. Por quê? Porque não faz a refeição e pronto. Então, se você anda beliscando no período do final do dia para a noite, esses lanchinhos não são legais. E pode fazer sim diferença se esses lanches estão com essa carinha das desvantagens que eu falei, você trocar por um prato de comida. Será? Então vamos conhecer quais são as vantagens daquele jantar? As vantagens são as seguintes. Primeiro, você pode repetir o almoço se você fez. Tem casas que têm realmente o hábito de fazer almoço, sobrou, vai dar para fazer o jantar. Aí acaba que a vantagem da praticidade é ainda maior. Segundo, você quando está fazendo o jantar, come mais hortaliças. Aquilo que o lanche às vezes não tem. Tem lá mais legumes, mais verduras, leguminosas, os grãos. E essa variedade de comida tem muito mais benefício para a sua saúde. Terceiro, que o jantar costuma ter mais quantidade, e não só por excesso, mas por adequação de proteína. A pessoa come um bom pedaço de carne, às vezes vai usar ali a quantidade de ovos adequados, e é muito mais fácil ajustar a proteína num prato de comida do que num lanche. Lembrando que também dá para fazer isso no lanche, desde que você tenha as proteínas adequadas. Eu não estou falando aqui de presunto, de frios. Muitas vezes os pedaços de queijo que são comuns nos lanches ficam com quantidades de proteínas baixas. E também não estou dizendo quanto aos vegetarianos, pessoal. Até porque um bom vegetariano vai comer os vegetais e vai fazer sua compensação de proteína vegetal. Então, aqui nós não temos isso quando eu estou falando das proteínas das carnes, tá? E o arroz e feijão, que muita gente morre de medo de comer e engordar, é uma comidinha de verdade. Arroz tem arroz, feijão tem feijão. Você foge da química, do produto industrializado. Então, tem sim uma vantagem de comer essa comidinha. Mas o jantar também pode ter suas desvantagens. Por exemplo, ter que preparar. Se você trabalhou o dia inteiro fora e vai chegar em casa e quer um jantarzinho, muitas vezes você vai ter que preparar. E isso pode te dar um trabalho a mais, mesmo, claro, que traga muitas vantagens, né? Quando você faz o jantar, também gera mais bagunça. Tem muita gente que fala, fica aquela cozinha bagunçada. E aí que entra a colaboração das outras pessoas da casa. Claro, se tiver, né? Quem mora sozinho ainda tem mais uma desvantagem. Às vezes é difícil ficar fazendo comida para uma pessoa só, mas aos poucos você vai ajustando as porções, pode congelar aquela comidinha que sobrou e mesmo assim fazer o jantar como um modo que favorece ao peso e à sua saúde. Tem gente que não sabe cozinhar, então às vezes não vai conseguir preparar, mas em vez de comprar pronto um lanche, você pode comprar uma comidinha, porque ali você vai ter legumes, vai ter a proteína, pode ter vegetais e também tem como ter esse recurso, né? E aí tem a desvantagem de não ter o hábito. Tem gente que fala, eu não me sinto bem quando eu janto, quando eu como, aquilo não me desce bem, e a gente tem que respeitar. Vale a pena reexperimentar, vale a pena você ver se tem uma quantidade ou um tipo de alimento à noite no seu jantar que pode te cair bem. Tem gente que não consegue comer feijão, comer carne. Você vai fazer algumas adaptações junto com o seu nutricionista ou no seu dia a dia para que você encontre um jantar adequado. Mas o jantar também merece algumas atenções. Primeiro, a qualidade. Quando eu estou falando da vantagem de fazer uma comidinha de noite, eu não estou dizendo que é para todo dia você ir lá, fazer um macarrão, fazer um delicioso risoto e começa a preparar comidas bem bacanas, cheias de gordura e com bastante carboidrato. Não, nós estamos falando de uma comida saudável, de uma comida
bem leve, para você dormir bem, para você digerir bem. E essa qualidade depende sim de ter hortaliças e ter principalmente, gente, a quantidade certa. Não tem problema nenhum se você vai comer arroz, feijão, batata, tudo isso é comida de verdade. Só que tem a quantidade certa. Muitas pessoas falam: nossa, eu janto e fico totalmente empazinado. Mas aí entra duas coisas importantes. O que você está comendo? Quanto você está comendo? E outro ponto que a gente tem que ter atenção: que horas você está jantando? Claro que você não pode jantar tarde e dormir imediatamente, comer uma coisa que você não digere bem, comer acima do que o seu corpo precisa e dá conta, porque isso, mesmo que você estivesse só lanchando, gente, não é adequado para nada. Então, nós estamos falando aqui de uma comidinha de verdade, em quantidade certa, com qualidade, cheia de hortaliças, com a proteína adequada, comendo mais cedo, seguindo o passo a passo que a gente já falou em alguns vídeos da qualidade e do método de sentar, de comer com atenção. E é claro que se esse jantarzinho for adequado, eu confesso para vocês que é o que eu mais indico para os pacientes, uma comidinha de verdade no prato. Mas entendemos que isso não é válido sempre e nem possível para todos. Então, que você possa aproveitar as vantagens, consertar as desvantagens e alinhar tudo aquilo que eu coloquei aqui para que você tenha atenção, escolha a sua melhor opção, faça da forma que for correta e melhor para você e, com certeza, com esses ajustes, vai contribuir com o seu emagrecimento, com a manutenção do seu peso e com a sua saúde. E fazer a escolha certa entre o lanche e o jantar, observando todos esses itens, pode ser a diferença para você. Será que é por isso que você não está emagrecendo? Pois é, vamos analisar? E se você acha que esse áudio-vídeo faz sentido para a sua história, pode fazer também sentido para uma outra pessoa que você conhece. Colabore com as nossas informações, ajude o canal e divulgue esse áudio-vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.